Doutora, meu filho tem 14 anos e eu levei ele no dentista por uma consulta assim de rotina. E aí o dentista falou que ele precisa extrair o siso, mas o siso ainda nem começou a nascer, não está trazendo nenhum problema e eu acho que ele está muito novinho. Eu fiquei com muita dúvida, será que precisa extrair mesmo? Será que não precisa? Por isso que eu trouxe ele aqui. Gente, alguém já teve essa dúvida aí? Será que precisa extrair o dente antes dele começar a nascer? Será que é melhor esperar ele nascer? Qual que é o melhor momento para extrair o siso? Se você tem dúvida e quer saber a respeito disso, continua assistindo ao vídeo. Olá pessoal, eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã bucomaxilofacial e implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e hoje eu vim conversar com vocês sobre o momento ideal de extrair o siso. Existe necessidade, primeiro, de extrair o siso em todas as situações? Então, assim, todo mundo vai ter que extrair o siso em algum momento? Não necessariamente. O siso, ele precisa ser extraído quando ele não vai conseguir exercer a função dele, que é mastigar, tá? Então, se a gente observa na radiografia que ele está numa posição que ele não vai conseguir nascer, então ele precisa ser removido, porque aí ele só vai trazer problemas e não vai conseguir exercer a função dele. Agora, se você tem um siso que está totalmente na boca, nasceu de cima, nasceu de baixo, eles estão encontrando direitinho, beleza, não precisa extrair, tá bom? A não ser que ele venha te trazer algum problema, mas senão não precisa extrair. Agora, se a gente observa na radiografia que o dente ele está mal posicionado e que ele não vai conseguir chegar nessa posição, infelizmente ele precisa ser extraído, porque se ele ficar aí, ele vai trazer vários problemas. Então, ele pode trazer problemas no dente da frente, então ele começa a nascer em cima do dente da frente dele e aí começa a dar problema nesse outro dente. Ele pode causar infecções, que é chamado de pericoronarite. Tem alguns cistos que são associados com os dentes que não terminaram de nascer completamente. Então, existe aí uma série de problemas que um siso incluso, que é esse siso que não nasceu, ou semi-incluso, que é o siso que nasceu só um pouquinho, pode trazer. Então, ele precisa ser removido. E aí, ele precisa ser removido, idealmente, quando? Ai, doutora, mas o meu filho, ele tem 14 anos, eu acho que ele é muito novo, é muito imaturo, eu acho que ele não deve tirar o dente nesse momento. Mas aí eu vou mostrar para vocês um caso real. E isso acontece em muitos casos, tá? Em que, se a gente tivesse tirado o siso antes, seria muito mais fácil de extrair esse siso. Então, eu vou pedir para o Ramon colocar aí a radiografia do paciente quando ele tinha 14 anos. Quando ele tinha 14 anos, vocês vão observar que os dentes ainda não nasceram, os sisos são esses últimos dentinhos, vou pedir para o Ramon circular para vocês, tá? E quando está nessa fase, normalmente a raiz do dente ainda não foi completamente formada. E isso torna a cirurgia muito mais fácil. Por quê? Porque o dente é menorzinho, a gente tem que tirar menos osso ao redor do dente. Muitas vezes não precisa nem partir o dente no meio para poder tirar ele. Isso faz com que o procedimento seja muito mais rápido e, por consequência, o pós-operatório também seja melhor. Agora eu vou colocar para vocês aí, eu tô olhando aqui no celular, tá, gente, a imagem, a radiografia do paciente com 18 anos, que foi quando eu recebi esse paciente e tirei os sisos dele. Vocês observam que o dente já ficou completamente formado, ele tá com a raiz completamente formada e o dente que antes era vertical ficou totalmente deitado, ficou na horizontal. E isso fez com que o procedimento fosse mais difícil. Por quê? Porque eu precisei abrir um espaço maior para tirar ele, precisei partir a coroa dele, tirar um pedaço da coroa, depois dividir a raiz em duas para poder tirar. Enfim, é um grande problema isso? Não é, gente. Eu faço cirurgia desse jeito todos os dias. Mas esse mesmo paciente, se ele tivesse sido avisado com 14 anos que ele já precisaria extrair o siso, seria muito mais fácil a extração dele. E aí, por que não? Né? Por que a gente não previne e faz uma cirurgia mais simples do que ter que esperar mais tempo para depois fazer uma cirurgia que vai ser mais difícil de ser feita? E aí, por isso, pós-operatório também pode ser mais difícil, não é mesmo? Então, melhor tirar antes. Normalmente, os sisos, eles precisam ser removidos quando eles têm mais ou menos 1/3 da raiz formada. É o momento em que é mais fácil remover ele. E normalmente isso acontece ali por volta dos 14, 15 anos. É igual para todo mundo? Não é. Então precisa ser avaliado caso a caso. Então,
Você, mãe, pai, que ficam aí aflitos com isso, acha que é uma indicação assim exagerada extrair o siso com 14 anos, 15 anos, saiba que não é. Normalmente quando a gente indica isso é justamente para prevenir que, primeiro, problemas surjam quando o dente começar a nascer, e às vezes quando a gente observa esses problemas já é tarde demais. Às vezes o siso já danificou o segundo molar, né, que é aquele dente que está na frente dele, ou prevenir surgimento de infecção, enfim. E segundo, porque a gente sabe que a cirurgia acaba sendo muito mais simples nesse momento, tá? Nessa fase mais cedo. Ah, mas ele é muito imaturo, ele não consegue passar por esse procedimento. A gente tem a possibilidade de fazer a extração com sedação, né? Então faz com sedação venosa, o paciente dorme, ele não vai perceber ali o que está acontecendo, então fica muito mais tranquilo. Mas se também não quer usar essa opção, gente, um paciente de 15 anos, 14 anos, ele é apto a passar sim pela remoção dos sisos inclusos, porque não é um procedimento muito difícil, muito invasivo. Hoje em dia, os recursos que a gente tem, os materiais que a gente utiliza, acaba tornando a cirurgia mais rápida, mais indolor e o pós-operatório também muito mais fácil, muito melhor, ok? Então, espero que eu tenha conseguido solucionar essa dúvida de vocês. Se não tiver conseguido, deixa aqui para mim nos comentários sua dúvida, que eu sempre respondo, tá? Segue a gente lá nas redes sociais, @perfilcirurgia, dá um like aqui no vídeo, ajuda a gente a crescer com o canal, porque a gente faz isso com muito amor e muito carinho, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!